Uma gravíssima denúncia está vindo agora sobre um dos filhos do missionário Davi Miranda, o Davi Miranda Filho. Segundo o site The Intercept, supostamente ele estaria revendendo um templo que pertencia à instituição. A história é muito cabulosa. Vai vendo. Tem envolvimento, o povo vai saber. Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Espiem bem para essa peripécia. O que vou mostrar nesse momento do vídeo não representa a opinião do André Carpano. Apenas irei ler a matéria que saiu no site The Intercept. Os nomes citados ou algum representante, se quiser o direito de resposta, as portas do canal André Carpano estão abertas. Agora sim, vamos lá para o conteúdo. Filho do líder da Deus é Amor compra imóvel para templo com dízimo dos fiéis e o vende para a própria igreja, diz ex-integrante. Davi Oliveira de Miranda, filho do líder, colocou propriedade em seu nome e depois o repassou para a igreja por 4 milhões, acusa o advogado. Ou seja, a igreja que foi comprada com dízimos e ofertas, supostamente, segundo a denúncia aqui, estaria sendo repassada depois para a própria igreja, ou seja, revendida. Uma das maiores igrejas evangélicas do Brasil, a Igreja Pentecostal Deus é Amor, é acusada por um ex-integrante de comprar um imóvel com o dinheiro de oferta de fiéis e depois revendê-lo para a própria instituição pela bagatela de 4 milhões de reais. A denúncia de que a igreja teria pago 2 vezes por uma mesma propriedade foi feita ao portal Intercept pelo advogado Francisco Tenório, ex-fiel da Deus é Amor. Inclusive eu fiz até um podcast com o Dr. Tenório e ele contou algumas histórias bem cabulosas. Entre elas, aquela lá do vidro à prova de bala que o Davi Miranda ficava atrás e a solidão que ele vivia nos bastidores. O Intercept teve acesso às escrituras deste imóvel, onde funciona um templo da igreja, localizado na Avenida Mateu Bey, número 2567, no bairro de São Mateus, na zona leste de São Paulo. O documento oficializado no 9º Cartório de Registro de Imóveis em São Paulo comprova 2 negociações feitas. Segundo Tenório, a igreja fez campanha para pedir oferta aos seguidores durante seus cultos com o objetivo de comprar o prédio, adquirido no dia 17 de janeiro de 2000 por R$350 mil. O imóvel então foi registrado em nome de Davi Oliveira de Miranda, filho do pastor Davi Martins de Miranda, líder e fundador da Deus é Amor, falecido em 2015. E também a sua então esposa Raquel Borges de Miranda, conforme registra a escritura. 7 anos depois, Raquel e Davi Oliveira de Miranda, conhecido como Davi Miranda Filho, decidiram se separar. No processo de partilha de bens do divórcio, que foi no dia 11 de dezembro de 2017, o imóvel foi vendido novamente a Deus e Amor pelo casal, como comprova o registro do cartório. O imóvel foi comprado com dinheiro de ofertas para ser uma sede regional, e a igreja dizia que era um templo próprio. E eles venderam o templo próprio para a própria Deus e Amor por 4 milhões de reais. Foram uns 2 milhões para o Davi Filho e 2 milhões para a Raquel Borges. Eu assinei um termo de compromisso de compra como testemunha e com data de 6 de dezembro de 2016, afirmou Tenório. Hoje consultor de instituições religiosas e autor do livro O Direito das Igrejas, ele explicou que não ficou com a cópia do documento de compra do imóvel. Como esse bem foi incorporado ao patrimônio do Davi Filho, no ano de 2002, isso configura estelionato, pois o bem foi adquirido com o dinheiro da igreja e o próprio missionário Davi Miranda afirmava que era templo próprio da instituição, mas pôs no nome do filho para proteger a família. Bom, e é válido ressaltar aqui que o Davi Miranda Filho, ele não faz mais parte do corpo de membros da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Desde o ano de 2017, ele possui a própria denominação, a Igreja Pentecostal Santificação no Senhor, no bairro do Brás, na região central de São Paulo. Francisco Tenório contou que assinou o documento de preferência de compra do imóvel como testemunha
quando estava na sede da igreja à espera de uma reunião. Eu tinha ido tratar um caso com o pai da Raquel, que era o meu cliente, em um outro contexto. Aí na mesma reunião, o departamento jurídico da igreja aproveitou a oportunidade e me fez um pedido para assinar como testemunha. Afirmaram que a Raquel já tinha recebido 2 milhões e o Davi também. Eu assinei lá na hora porque não tinha outra pessoa e eles não queriam chamar membros que trabalhassem no prédio e nem empregados, para que ninguém soubesse. Esse trato ia ser levado para o cartório de registro de imóveis para passar o nome da igreja em definitivo. E depois da reunião, a Irene Miranda, presidente da igreja e viúva do Davi Miranda, pediu para eu aguardar. E o próprio Davi Filho veio me cumprimentar. Eles queriam ver minha cara. Aí, mesmo sendo um fiel da instituição, o Tenório nunca fez parte do corpo de obreiros. Eu era apenas um membro, mas tinha boa relação com a direção e era próximo da cúpula. E uma observação: depois que ele se desligou da igreja pentecostal Deus e Amor no ano de 2004, após isso, também acabou trabalhando para um integrante da instituição, o pastor Sérgio Sora, que é ex-pastor e também ex-vice-presidente e, lógico, o ex-marido da filha do fundador do ministério, a Leia Miranda. Agora, uma observação que o site faz: engorda do patrimônio pessoal. Não é raro instituições religiosas adquirirem bens e os colocarem em nome de seus líderes. Mesmo a prática sendo questionada, outra gigante do ramo pentecostal, a Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, criou no ano de 1989 a campanha Sacrifício de Isaac, pedindo que os seus fiéis dessem toda a oferta possível para a igreja criar a primeira televisão evangélica no país com transmissão de conteúdo neopentecostal 24 horas por dia. Essa ideia ficou só na promessa, porque a TV Record hoje é uma emissora comercial e tem como principal acionista o líder fundador da igreja, Edir Macedo, e também a sua mulher, Esther Rangel Bezerra. Outras dezenas de empresas ligadas ao Grupo Universal estão em nome de bispos e também pastores ou até familiares de Macedo. A Deus e Amor ainda possui outros templos em Santo André, município da Grande São Paulo, e ambos os imóveis também estão em nomes do missionário Davi Miranda, o pai, como comprova o inventário do religioso, a qual o InterCPT também teve acesso. Davi Miranda deixou aos seus herdeiros uma agência de turismo, emissoras de rádio, dezena de imóveis, salas comerciais e carros luxuosos, além de aplicações financeiras. No ano de 2015, o valor dos bens da partilha foi estimado em 86,3 milhões de reais. O advogado Francisco Tenório acredita, no entanto, que podem ultrapassar 500 milhões de reais, somando-se os bens e investimentos em nome de outros familiares e outros supostamente existentes no exterior, em países como os Estados Unidos, Uruguai e Peru. Vários imóveis que constam no inventário também foram registrados pelo valor venal, abaixo dos valores atuais de mercado, como é comum às transações imobiliárias. Em seu livro O Direito das Igrejas, o advogado Tenório se diz comum às igrejas também adquirirem emissoras de rádio com o dinheiro de dízimos e ofertas, alegarem que elas também não podem ser colocadas em nome da instituição religiosa e assim passarem então a engordar o patrimônio pessoal dos seus líderes. Essa justificativa, da qual as igrejas não podem colocar as emissoras no próprio nome, não procede, esclarece o advogado, já que elas podem criar fundações para esse fim, como ocorre, por exemplo, com emissoras católicas como a Rede Vida e TV Aparecida, e também outras evangélicas. Uma observação: alguns líderes religiosos que colocam esses bens em seu nome passam a cobrar da própria igreja valores mensais pelo arrendamento da emissora, como denuncia Tenório no seu livro. Eles também explicam sobre a fase da segunda onda e o início da igreja Deus e Amor. A Deus e Amor foi fundada por Davi Miranda em 1962 na chamada segunda onda do pentecostalismo no Brasil. Na definição do professor de Sociologia da USP, Ricardo Mariano, autor do livro
Neopentecostais, Sociologia do Novo Pentecostalismo no Brasil, é uma das representantes do deuteropentecostalismo, termo designado a uma segunda onda do movimento religioso, iniciada nos anos 1950 com o surgimento da igreja como Brasil para Cristo. Criada em área rural na cidade da Reserva do Paraná, Davi Miranda foi aprendiz de mecânico e trabalhou como escrituário na fábrica de papel Klabin. Veio para São Paulo no ano de 1957. Era um católico fervoroso e chegou a ser um congregado mariano, seguidor da Congregação Mariana, uma associação de leigos católicos. A Deus e Amor tem aversão à opção do lazer como TV, cinema, teatro e futebol. Para muitos dos seus seguidores, a televisão seria a imagem e o olho eletrônico da besta. As seguidoras da igreja são proibidas de cortar o cabelo e usarem maquiagens na sobrancelha. Calça comprida é coisa para homem, disse no ano passado a presidente da igreja, Ireni Miranda. Os homens também não podem ter barba. Desde a morte do fundador e líder principal, no entanto, a Deus e Amor vive momentos conturbados. Sua morte acirrou uma disputa interna pelo comando da instituição. A filha, Leia Miranda, e o seu ex-marido, Sérgio Sora, que chegou a ser vice-presidente da instituição, foram expulsos em 2005 e fundaram uma nova denominação, a Igreja Evangélica Vida em Cristo. Davi Miranda Filho foi desligado em 2016. À época foram vazados áudios na qual ele teria convidado uma jovem para ter relações sexuais. E detalhe, quem vazou isso daí foi este que vos fala, só que os portais não dão os créditos ao baixinho, mas tudo bem, vamos seguir aqui. Depois de se separar de Sérgio Sora, Leia Miranda voltou a Deus e Amor em 2015. Em setembro do ano passado, foi novamente afastada pela própria mãe Ireni, por um período de 5 anos por um comportamento considerado inadequado. Em áudios vazados, ela teria também admitido que teve relações sexuais com um homem casado. Apontado também como provável futuro líder da igreja, o Davi Miranda Neto, a qual se vinha tentando modernizar a igreja com uma linhagem pop, luzes ou outras tecnologias no seu culto, também foi afastado em setembro do ano passado, 4 dias após a punição imposta à sua tia Leia, e mais uma vez por causa de vazamentos. Foram divulgadas entre os fiéis fotos de Davi Neto e sua esposa Karina e a sua filha em uma piscina. Pelo regulamento da igreja, os homens precisam usar sempre, em púlpitos ou privado, calça comprida e camisa, no máximo de manga curta, regatas de forma alguma. Ainda andar sem camisa é proibido em qualquer hipótese. Já as mulheres devem usar saia ou vestido que cubra os joelhos e as roupas não podem mostrar a barriga ou axilas. Tanto ao homem e à mulher jamais são permitidos sunga ou biquínis. Davi Neto disse que não considera esse ato um pecado, porém acatou a decisão da igreja. Segundo ele, as pessoas que caíram estavam querendo levar alguém junto, afirmou referindo-se diretamente à sua tia Leia. Bom, e ao concluir a matéria, o site The Intercept afirma que mandou aí algumas perguntas à Igreja Pentecostal Deus e Amor na última sexta-feira 3. Porém, até o momento que encerraram a matéria, não obtiveram resposta. Agora vem a questão. O que vocês acham dessa gravíssima denúncia? O que vocês acham? Será que realmente acontece isso ou não? Porventura, vai ser tomado alguma medida ou alguém pode até mesmo ser preso? Comenta aí a sua opinião. Obrigado mais uma vez a atenção e o carinho pelo baixinho. Um forte abraço, até um próximo vídeo. Fui!